O que esperar de 2023? Que pariu. Tá otimista? Pessimista? Hein? Pensa no Brasil ideal. O quão longe a gente está disso? Nem tudo tá perdido. Ou não. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Gente, atrasou a publicação da coluna, vocês perceberam, né? Tô fazendo 1000 coisas, aí atrasou. Vocês entendem. Bem, eu tava sem ideia para a coluna de hoje, aí eu abri uma caixinha no Instagram pedindo ajuda, eu li tudo e percebi uma certa unidade nas mensagens. A linha geral das sugestões passa por um descontentamento com a situação atual do Brasil, sabe? Uma melancolia, um pessimismo, um desconforto, um tom meio borocochô. E uma coisa eu acho muito engraçado, muita gente me perguntando, muitas perguntas sobre o futuro, afinal, o que vai ser do Brasil? A resposta é, não sei, pronto, fim do vídeo. Brincadeira. Agora, sério, eu não sei, ninguém sabe do futuro do Brasil, mas a gente pode refletir, ler os cenários, ouvir os especialistas em várias áreas, analisar as projeções desses estudiosos. Bem, a resposta ninguém tem, muito menos no singular, né? Então, as respostas também não vão ser dadas por uma pessoa só. Desconfie dos gurus que se propõem a dar respostas. Duvide. Eu não sou coach, vidente, charlatão. Aqui é um espaço para refletir. É isso que eu proponho aqui e eu convido você a refletir comigo. O canal está crescendo com a ajuda de vocês. Muito obrigado. E aqui também é o espaço do afeto, vocês sabem, né? Com seriedade e com humor sempre. Humor, para mim, na vida pessoal e aqui também, funciona como uma estratégia de fuga, um mecanismo de defesa, tipo Chandler do Friends, se lembra? Mais ou menos assim. Então, se você me acha minimamente engraçado, entenda que é desespero, é riso de nervoso, é desconforto, é dificuldade, muitas vezes, de falar sobre assuntos que são duros e desesperadamente anacrônicos. E o deboche, bem, nunca é contra os oprimidos, sempre contra os podres poderes, tá? Essa é a coluna do Garrone. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal e também lá no Instagram, tá? Porque eu vou produzir mais conteúdo, siga e aguarde, vem novidade por aí. E antes de concluir essa abertura, e eu sei que vocês vão começar a me xingar, eu vou dizer que a Coluninha do Francisco está especial. Sempre é especial, mas está mais especial porque tem imagens exclusivas, nunca antes vistas. Um furo de reportagem? Tipo isso. Vem comigo, vamos embora para a coluna do Garrone. Gente, eu ia chamar esse vídeo de hoje de Brasil, futuro do pretérito. Mas eu achei que ia ficar muito hermético, então não sei qual vai ser o título que eu vou dar para esse vídeo, mas até a publicação dele eu vou achar uma coisa melhor. Eu queria falar do Brasil de 2023, o Brasil que será, o futuro, e do Brasil que seria, o do futuro do pretérito. Uma coisa com a qual eu acho que todo mundo vai concordar. Até os bolsominions que não assistem esse canal, até eles concordariam. O Brasil que a gente vai ter em 2023 não é aquele que a gente gostaria de ter. Não é o Brasil dos nossos sonhos. Não vivemos hoje uma situação tranquila. Ganhe quem ganhe as eleições, Lula, Bolsonaro, Janones, Emael, há uma sensação de que o Brasil perdeu tempo. É o país que poderia ter sido e não foi, pelo menos ainda. Os lulistas ignoram o desastre econômico do governo Dilma e dão como início do fim o impeachment/golpe da presidente. O Ciro bate muito no que ele considera o desastre do modelo econômico que incluiria todos os governos que vieram depois de Itamar Franco, ou seja, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, que executam ali no campo econômico alguma coisa muito parecida, né? Privilegiando os barões do capitalismo, como ele costuma falar. Os bolsominions acham que o marco zero da desgraça é essa coisa de democracia, sabe? Constituição cidadã, 3 poderes funcionais. Os moristas, pela lógica, têm que concordar com os bolsonaristas porque eles eram a mesma coisa até abril de 2020. Depois disso, Bolsonaro virou um autoritário que quer interferir no funcionamento do Estado de Direito, como se Moro se preocupasse com o funcionamento do Estado de Direito. Enfim, os moristas bolsonaristas se esforçam para dizer que são farinhas de sacos diferentes. Resumindo, a avaliação geral, apesar das muitas opiniões e visões políticas, é que o Brasil vai muito mal. E no caso do bolsonarismo,
eles, apesar de serem governo, vêm com esse discurso que parece ser de oposição. Eles são o establishment e lutam contra o establishment. No bolsonarismo, o discurso é: tá tudo uma merda, mas não é por conta do presidente. São os governadores, são os prefeitos, é o STF, a Globo, a Folha de São Paulo, a Anitta e agora até a Thaís Araújo. Vocês viram? Thaís Araújo e Lázaro Ramos são o novo alvo deles. E a solução para resolver o problema, na lógica bolsonarista, está muito além da eleição. O próprio presidente já disse que, através do voto, não vai mudar nada no Brasil. Ele ameaça com um golpe de assim, outro também. Convoca o meu exército a ficar de prontidão para salvar a liberdade do brasileiro. No fim das contas, a liberdade que ele defende é, literalmente, a liberdade das pessoas com sobrenome Bolsonaro. A gente sabe disso. Vou deixar como sugestão aqui um podcast. O Assunto, da Renata Lopretti, ali do Grupo Globo, um episódio que tem uma entrevista com o cientista político Christian Lynch, em que ele fala como o bolsonarismo trabalha com a retórica do golpe, mas age dentro da lógica eleitoral. Por exemplo, quando ele busca o apoio entre os nordestinos ou entre os mais pobres, que são fatias do eleitorado em que ele tem menos simpatia. O Lynch diz ainda que a lógica do golpe não seduz nem as Forças Armadas, que não querem, em última instância, que o Bolsonaro tenha mais poder, porque a gente sabe o quão ingrato, dá para dizer, o presidente é. Ele se mostrou ao longo do tempo quando é contrariado por um aliado. Mesmo que esse aliado tenha ajudado muito ao longo da vida. Exemplos abundam. O ex-ministro Bibiano, o ex-ministro Santos Cruz, o ex-porta-voz, general Rego Barros, também ficaram pelo caminho. O ex-ministro Weintraub, Sarah Winter, quem lembra? Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Moro, o PSL todo, o MBL, são muitos ex-amigos, hoje desafetos. Porque Bolsonaro, com mais poder, seria grato ao seu exército? Não seria, os militares não são bobos. Você acha que eu estou exagerando? Eu não tô. Eu vou rodar aqui aquela vinheta rapidinho que a gente gosta. O que rola nos grupos bolsonaristas no WhatsApp? Se lembra das aventuras de Gulliver, o inglês náufrago, que acorda numa ilha povoada por seres minúsculos? Ele acorda amarrado. Você lembra dessa história? Pega essa referência e olha o que circula nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Quem é Gulliver? Claro, Bolsonaro. E quem são os seres minúsculos que amarram Bolsonaro? Vamos um a um, mas eu peço que vocês reparem que essas pessoas que supostamente amarram Bolsonaro, quem são elas? E quanto poder elas têm? Se ele não governa, é por causa dessas pessoas. Olha aí o título. Nunca vi uma charge tão representativa da realidade atual. Não é qualquer charge. É uma charge muito representativa, a mais representativa de todas, segundo os bolsonaristas. Vamos lá. Vamos começar pelo ombro direito do presidente, que, apesar de amarrado, tá com essa carinha aí de paisagem, sabe? De quem tá disfarçando um peido. Enfim, vamos embora. Com martelo e foice, e vestido com foice e martelo, Manuela Dávila, ex-deputada. Ao lado dela, Benedita da Silva, deputada. No outro ombro, o ex-ministro, Mandetta da Saúde, Sérgio Moro, da Justiça. Tem também Jean Willis, que está no exílio, mas está amarrando o Bolsonaro com uma faca na mão, uma insinuação bem... Muito poderosos eles, né? Destes, com mandato, só a Benedita da Silva. Seguindo, tem o William Bonner e o avatar da Globo, puxando a gravata do mito. Tem Gleisi Hoffmann, vocês estão vendo? Presidente do PT, martelando. Felipe Neto também. Dilma tá lá, muito poderosa ela, né? Como é que ela atrapalha o governo Bolsonaro, né? Nem no PT ouvem a Dilma, mas ela tá atrapalhando o presidente. Tem a figura do foro, aí eu não sei se é foro de São Paulo ou foro privilegiado, mas deve ser foro privilegiado, porque foro de São Paulo não tá, porque tá de terno e gravata, e não com uma camisa de foice e martelo. Então, foro privilegiado deve ser isso, que, claro, atrapalha o presidente. Ele não se beneficia, por exemplo, de um procurador-geral da República dócil, né? Bobagem. Quem mais atrapalha o mito? Vamos lá. Alexandre de Moraes, do TSE e do STF, disputando um sapato do mito com a Pig do Muppets. Uma referência, mais uma, à deputada Joyce Hasselmann, uma ex-aliada. Quem mais? Rodrigo Maia, que hoje é um mero deputado, atrapalha muito, né? João Dória, que mal consegue emplacar a própria candidatura no partido dele, mas está atrapalhando o mito. Maria do Rosário, essa atrapalha, né? Junto com Alexandre Frota e Marcelo Freixo. Olha essa aliança aí, segurando o braço do mito. O Brasil não vai para frente por causa dessas pessoas. Ali à distância tem Gilmar Mendes com Guilherme Boulos e, claro, tem Lula. Lula acompanha tudo.
E atado por essas pessoas, o mito só tem uma saída: esticar o braço esquerdo que a Gleisi Hoffmann não conseguiu agarrar e apertar o botão de emergência. Na metáfora nada sofisticada do bolsonarismo, chamar as Forças Armadas para dar um golpe. É assim que os bolsonaristas veem a realidade. Afinal, nunca se viu uma charge tão representativa da realidade, não é mesmo? É isso, João Willis, Gleice, Alexandre Frota, Joyce, Lula, Felipe Neto, Benedita da Silva se juntaram para combater o mito. Salvador, aquele que não tolera corrupção, aquele cujo governo não tem corrupção. Aquele em cujo governo não tem... São Paulo tá muito seco, desculpa. Enfim, tá todo mundo achando que o Brasil tá ruim. Seja porque o comunismo avança, seja pelo medo da destruição das instituições e do Estado de Direito. Ou aquele grupo da falsa equivalência, sabe esse grupo? Eu não quero nenhum extremo, nem de direita, nem de esquerda. Essa extrema esquerda agora é representada pelo comunista Geraldo Alckmin. Nunca me enganou. Sempre foi comunista. Quando mandava bater em estudante, eu até achei que ele era cidadão de bem, mas agora se revelou comunista. Então, ninguém nesse momento faz uma avaliação positiva do Brasil. Como definir essa situação? Uma desgraça. Obrigado, presidente. É isso. Até quem está no governo acha isso. Como diria a querida Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Então, na melhor das hipóteses, por mais otimista que você esteja, você vai achar que em janeiro de 2023 vai estar tudo menos pior. Bom, ninguém vai dizer que tá. Ponto. Seguindo, vamos fazer um exercício agora. Como você gostaria que tivesse 2023? Eu estou pensando, por exemplo, na virada do ano 2000. O ano 2000 é simbólico para mim, porque foi o ano em que eu entrei para a faculdade. Eu fiz duas, né? Jornalismo e Relações Internacionais. Eu, estudante, desde quando me entendia por gente, o Brasil vivia uma democracia. Eu, ingênuo, achava que a ditadura era uma coisa do passado, que ninguém jamais quereria voltar para aquele tempo. Na faculdade eu tive contato com os primeiros relatos dos males da ditadura, só na faculdade. Porque eu fui criado em escola católica, família militar, a ditadura não era um assunto. Era o período da Revolução, dizia minha avó. O tema, até onde eu lembro, não caía no vestibular. Então ditadura acabava que era um não assunto. Uma realidade que eu não tinha vivido, sobre a qual eu sabia pouco, e aparentemente um passado do qual ninguém se orgulharia mais e para o qual ninguém quereria voltar. Errei. Eu, como jovem adulto, que caminho eu achava que o Brasil deveria seguir? Pensa você, não sei quantos anos você tem, eu vi que o meu público aqui é gente mais ou menos da minha idade, tá? Então eu vou perguntar, a partir do momento que você entendeu o que é o Brasil, até hoje, onde você imaginou que nós estaríamos? Eu, naquela minha inocência dos 18 anos, era bem otimista. Eu achei que tinha um caminho ali para a gente virar um país desenvolvido. Porque, ingenuamente de novo, eu achei que aquelas conquistas consolidadas, basicamente naquele momento, a gente tinha estabilidade econômica e também estabilidade institucional. Era o que a gente tinha. Nos anos seguintes, houve um vetor animador. Melhoria na inclusão, na educação, aumento da renda. Aquela sensação de agora vai, sabe? Corta. 2022, a gente está debatendo comunismo, tendo que criticar autoridades que defendem a tortura e que fechar o Congresso não é a melhor solução para resolver os problemas do Congresso. E torcendo para que o resultado das urnas seja respeitado, assim como foi desde que elas começaram a ser usadas ainda no século passado. Mas os pressupostos que eu achava que eram premissas para o debate público, divisão de poderes, Estado de Direito, democracia, ciência, inclusão social, agora são opiniões. Defender que não pode torturar é uma opinião. Existe racismo no Brasil? É uma opinião. Gays, lésbicas podem expor seu afeto? Uma opinião. Aí, pensando para fazer essa coluna, eu me lembrei de vários exemplos de coisas triviais, situações sobre as quais eu li, ou que eu vi, realidades bem distintas das vividas aqui pela gente no Brasil, que geram uma certa inveja até pra gente. Fatos, práticas, comportamentos, padrões vivenciados em países chamados desenvolvidos. Não existe uma definição fechada do que seja um país desenvolvido, mas vamos lá, vou incluir aqui basicamente a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e Israel.
Aí, eu vou listar aqui o que eu chamei de fatos, práticas, comportamentos, padrões, que estão bem longe de serem vistos aqui no Brasil. Todos eles seriam tecnicamente possíveis de ser realidade no Brasil, não são, mas fazem a gente pensar. Por que não são? Por que a gente está tão longe disso? Bem, vamos lá, sem delongas, vou para esses 10 itens. Para não ficar muito longo, 10 itens, tá bom? Número 1, Noruega. Lá, por exemplo, eles pegam o dinheiro que vem dos royalties do petróleo e gastam tudo? Não. Pelo contrário, põem num fundo. Não para ser usado no dia a dia, o que pode gerar até inflação, mas para questões estratégicas. O dinheiro é usado em crises, por exemplo, para absorver os choques econômicos. 2, Reykjavik, capital da Islândia. Quando eu fui, tinha uma única balada gay na cidade, mas os próprios guias de viagem alertavam que não era exatamente um bar gay, era mais associado àquelas músicas tocadas geralmente em bares gays. Isso porque a aceitação no país é tão grande que a ideia de um bar gay soa estranho. Quando eu visitei, por exemplo, dentro desse bar estava rolando um casamento hétero. Na Islândia, vale lembrar que teve a primeira chefe de governo abertamente gay da história, pelo menos contemporânea. 3. Autoridades da Eslovênia decidiram fechar o centro da capital do país, Ljubljana. Vetaram o acesso de carros. E as pessoas com dificuldade de locomoção? A prefeitura disponibilizou carrinhos de golfe grátis com motorista para que elas pudessem se deslocar. 4. França. Pode ser Reino Unido. Saúde de graça ou quase de graça, de boa qualidade para todos. 5. Alemanha. Mas não só lá. Não tem roleta no metrô ou no ônibus. Você compra o bilhete e usa o transporte, não precisa ninguém para fiscalizar. 6. Na Finlândia, há 80 anos o governo distribui de graça uma caixa para as mães com tudo que o bebê precisa. Roupa, casaco, touca e tudo mais. Eu não entendo muito de bebê. São 50 itens. Roupas que valem para qualquer bebê, independente do gênero, tem isso também. E a caixa vira uma cama para o bebê. Para que mais? E olha, o que eu li, que em 2020, depois de consultar a população, o governo diminuiu a quantidade de itens da caixa. Por quê? Porque a avaliação foi de que seria mais ambientalmente inteligente ter menos itens. A Finlândia. Suécia, 7. Os pais podem ter 480 dias de licença paga, 1 ano e 4 meses, que servem até para filhos adotados. Aqui no Brasil, quando muito, uma mãe consegue 6 meses e o pai 15 dias. Na Suécia, são 8 meses para cada um dos pais. Bélgica se tornou o mais novo país a ter a semana de trabalho de 4 dias. 9. Portugal. Eu vi isso agora na última viagem. Teste de Covid de graça para qualquer pessoa, inclusive turistas, em praça pública. Eles entendem que testar é a melhor coisa. E o último, nessa ordem aleatória aqui, Japão. Quantas pessoas morreram assassinadas por lá? Em 2021, 260 pessoas. No Brasil caiu, foi para 41 mil. E a população do Japão é 60% da população brasileira. 260 contra 41 mil. Claro que essa é uma lista aleatória, tirei da minha cabeça, sem base científica, pontos assim jogados, mas dão uma ideia de que essas práticas são humanamente possíveis. Não é algo de outro mundo. A gente está longe ou muito, muito, muito longe disso? Hein? Mas só por elas existirem, esfregam na nossa cara quão distante a gente está disso e quantas decisões, caminhos errados a gente tomou. Não é exagero. Eu queria até estudar mais sobre a Coreia do Sul, que é um bom exemplo, sabe? Em algum momento histórico ali no século XX, Coreia do Sul e Brasil estavam no mesmo nível de desenvolvimento. Hoje, a Coreia do Sul é um polo mundial de tecnologia e cultura. Um caso raro de país que deixou de ser em desenvolvimento e virou desenvolvido. Eu gosto de comparar com outros países para a gente ter uma perspectiva. É claro, eu poderia citar países que estão em situação pior que o Brasil. E, ao contrário dos catastrofistas, eu não acho que o Brasil vai acabar se esse ou aquele candidato ganhar. Não porque a gente não possa piorar muito. Eu fiz um vídeo até sobre isso, né? Sobre países que tomaram o caminho errado e foram errando e piorando muito ao longo de décadas. É um processo longo. O Brasil está longe disso, mas ao contrário de momentos passados, o vetor no Brasil hoje está no sentido errado. Não estamos nem no caminho de melhorar. Lá vem o Brasil descendo a ladeira, se lembra? Moraes Moreira? É isso. Hoje, a gente está debatendo o diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Entre os principais problemas do Brasil, vamos lá, a gente tem desigualdade, racismo, atraso na educação, a precariedade da saúde, por aí vai. Mas hoje a gente tem que rebater esses discursos de que os problemas do Brasil seriam, por exemplo, ameaça comunista, sexualização das nossas crianças, a Anitta, a classe artística e a Constituição. A Constituição não é uma solução, para muita gente é um problema. Ou seja, como entrar num caminho de melhora se nem o diagnóstico certo a gente consegue dar? Eu lancei a pergunta lá no início,
O que você espera de 2023? Eu, lá na virada do milênio, desejaria que o Brasil tivesse alguns desses 10 itens que eu listei que fossem uma realidade, pelo menos alguns deles. A gente não tem chance de virar uma Escandinávia a partir de 2023, mas a gente pode, na urna, indicar um caminho para começar a diagnosticar quais são os problemas, para a gente começar a, quem sabe, solucionar. Tá longe, né? Me perguntam muito se eu sou otimista ou pessimista. Eu digo, sou otimista, mas eu não vejo uma melhora radical a partir de 2023. Suponhamos que haja um novo governo. O governo que chegar vai ter um legado de bolsonarismo nas instituições, cargos, agências, autarquias e também na sociedade. O melhor cenário para o Brasil seria, portanto, pensando de forma bem realista, se o Brasil chegar a 2023, pelo menos apontando para o caminho certo. É isso. A gente tem que baixar muito a expectativa. Se em janeiro de 2023 tivermos democracia, um projeto de país, já está ótimo. E lamba os beiços. Será que a gente vai ter? Sempre muito triste, né? Mas não esmoreça, Brasil. Não esmoreça. Sabe uma imagem que me emociona muito? A dos filhos que se esforçam para realizar o sonho da casa própria, não deles, mas dos pais. Os pais ralaram para dar uma educação para os filhos e os filhos vão lá e retribuem comprando uma casa para os pais. Eu já vi alguns vídeos, até recentemente, fotos também nas redes sociais. É realmente emocionante, porque não é só uma vitória pessoal, é uma vitória coletiva também, né? Quem não se emociona, quem comemora junto quando vê essa cena? E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que essa deveria ser não uma imagem frequente nas redes sociais. Ter uma casa, principalmente na maturidade, deveria ser uma coisa assim trivial, comum. E os mais jovens não deveriam ter que se preocupar em salvar os próprios pais. Há quem chama essa geração de sanduíche. Gente que tem que se sustentar os filhos e os pais. Em 2023 deveria ser o básico, ter uma casa. Não é. Um dia será trivial? Torçamos. Se não em 2023, quem sabe em 2043. Gente, triste, né? Triste. Bem, deu uma confusão. Eu sempre reclamo da parte técnica, né? Que a culpa fica sempre uma porcaria, né? A luz ficou ruim, eu acho. E nem sei, eu tô aqui na sombra. E nem sei, porque eu fui chegando pra frente, eu não sei se... Talvez a luz esteja uma porcaria. Espero que não. Eu não tenho que regravar esse vídeo. O operador de câmera aqui é bem ruim. Toma no teu c... Outra coisa. Semana passada eu fiz um vídeo de viagem. Eu já percebi... Eu gosto de fazer vídeo de viagem, mas vocês não gostam muito. Vocês preferem vídeo de política, porque os views foram menores. Por que isso? Vocês gostam de saber de política, né? Vocês gostam de treta, gostam de treta. Então, eu tenho a segunda parte do vídeo de viagem que eu vou botar no ar em algum momento. Tem que editar e tal, que eu gravei em Portugal. Que é um vídeo, de novo, é um vídeo não de viagem, mas na viagem. E nessa segunda parte do vídeo eu falo assim, como escolher o que fazer numa cidade que você não conhece. Como é que você vai para uma cidade, você não conhece, você nunca foi, e você escolhe o que tem de bom para fazer. Tem uma técnica, ou técnicas, ou dicas, ou pulos do gato que eu faço nesse vídeo, mas eu vou esperar um pouquinho para botar esse vídeo no ar. Vou botar mais vídeo de política, porque esse é o assunto que vocês gostam. E vocês aqui que mandam, né? Vocês que mandam. Mais uma coisa... vamos direto para a Colônia do Francisco? Na Colônia do Francisco, gente, tem uma imagem exclusiva. O Francisco tá, assim, brilhando, porque foi, assim, um esforço de reportagem do Francisco para trazer conteúdo novo que a gente conhece nas lendas. E o Francisco mostra que é uma realidade. Não entendeu? Você vai ter que ver a Colônia do Francisco, que fica coladinha na coluna do Garrone, e Garrone sou eu. Então, a coluna do Garrone fica por aqui. A gente se vê a qualquer momento. Me segue lá nas redes sociais, estou produzindo mais stories quase todo dia. Estou tentando fazer feed um pouco menos, tá? Porque tem que pagar boleto, Então, a coluna do Garrone fica por aqui. A gente se vê em qualquer lugar, a qualquer momento, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima. Amigos, criamos uma situação aqui, está tudo sob controle, para que nada de mal aconteça. Francisco está preso dentro do box de casa, porque tem uma explicação, não é tortura,
Não é solitária, porque vamos mostrar imagens exclusivas. Quero imagens. Do cão chupando manga. Ih, Francisco, é o cão chupando manga. Quem disse que cão chupando manga fez, gente? Imagens exclusivas aqui na coluninha do Francisco. Este é o cão chupando manga. Tá bom, Francisco? Deixa eu pegar uma manguinha, Francisco. Deixa eu pegar uma manga. Não gosta. E ao contrário de mim, o Francisco adora manga. Né, Franciscão? Ele já tá todo sujo. Agora o Francisco todo amarelo. Esse é o cão chupando manga. Então é isso. Você viu primeiro aqui. Exclusivo. É o cão chupando manga.